Jornal da Univates, apoio cultural. Imobiliária Rude Munhoz, a chave para a sua felicidade. E Unimed VTRP, venha cuidar da sua saúde com a Unimed. Inscreva-se em unimedvtrp.com.br/ativamente e tenha acesso a aulas gratuitas de atividade física, dicas de saúde e muito mais. Tem aula nova toda semana. Viva bem em casa. Viva ativamente. Segunda-feira, dia 22 de junho, e entre os destaques desse início de semana, aqui no nosso telejornal, nós te atualizamos com relação ao quadro que nós temos de pessoas confirmadas e aquelas recuperadas do Covid-19 no Vale do Taquari. Falamos sobre também a sexta semana consecutiva que a nossa região aqui do Vale segue sendo bandeira laranja pelo mapeamento do governo do Rio Grande do Sul. E entre os destaques, falamos sobre empreendedorismo em meio à crise. Isso e muito mais a partir de agora. Você é nosso convidado para assistir mais uma edição do nosso telejornal ao vivo. Olá, boa noite para você que nos assiste ao vivo. Iniciamos mais uma edição do nosso telejornal nessa segunda-feira para levar informação até a sua casa. Hoje, na direção de imagens do Felipe Stefani, junto com o Tárcio, a gente vai iniciando essa edição do nosso telejornal para acionar de imediato a Bianca Malman. Ela que vai trazer a informação, aqueles dados que são disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde, com as confirmações das prefeituras municipais aqui do Vale. Nós te informamos daquelas pessoas diagnosticadas positivo com o Covid-19 e as recuperadas. O que eu já posso te adiantar é que o número, nesse momento, de pessoas ativas em Lajeado é o menor número que nós temos em muitos meses. É isso mesmo? Diga lá, boa noite, Bianca. Olá, Marcos, boa noite. Então, até este momento, até o início da noite desta segunda-feira, a região aqui do Vale do Taquari registra 2.996 casos confirmados de coronavírus. Desses, 2.716 já são considerados recuperados. Além disso, o Vale registra 38 óbitos em decorrência da doença, resultando assim em 242 casos ainda ativos. Vamos aos números mais detalhados das confirmações por município. Lajeado registra 1.585 casos, são 245 em Teutônia, 198 em Estrela, 143 em Taquari, 140 em Arroio do Meio, 131 em Encantado, 102 em Cruzeiro do Sul, 75 em Bom Retiro do Sul, 50 em Poço das Antas, 45 em Westfália, 44 em Paverama, 32 em Roca Salles, 29 em Itabaí, 26 em Progresso, 22 em Santa Clara do Sul, 21 em Mussum, 16 em Capitão, 13 em Colinas, 11 em Imigrante, 9 em Nova Brécia e Antagorda, 8 em Marques de Souza e Fazenda Vila Nova, 7 em Vespasiano Correia, 6 em Arvorezinha, 5 em Doutor Ricardo, 4 em Sério, Canudos do Vale e Pouso Novo, 2 no município de Dois Lajados e ainda um caso nos municípios de Travesseiro e Forquetinha. Obrigado, Bianca, ela que traz os detalhes das confirmações.
A gente lembra que hoje a divulgação saiu um pouco mais cedo, então a Bianca trouxe já esses números, mas se por acaso houver alguma alteração com relação a esses dados, ao longo dessa edição as meninas da produção vão me repassando a informação e eu compartilho com você, tá certo? Agora sim, nessa troca de câmera eu vou acionar a Larissa Santos. Ela junto com o Elivelto Marques foram verificar a questão do mapeamento do governo do Rio Grande do Sul e como está alocado nesse momento a nossa região, que pela 6ª semana consecutiva segue sendo laranja. Matéria no ar. Combater a pandemia do novo coronavírus. Modelo de distanciamento controlado implementado pelo governo do estado chega à 7ª rodada. Vale do Taquari permanece classificada como bandeira laranja pela 6ª semana consecutiva. A região se comportou muito bem, né, naquele momento da bandeira vermelha, fez um esforço enorme, né, no final de abril, início de maio foi um período crítico para a região, com a UTI muito próximo da sua lotação, né, com muitos casos ativos, com muita gente circulando, e com todo o esforço que foi feito naquele momento por todo mundo que está envolvido no controle da pandemia, nós conseguimos segurar bem, né, todos os indicadores e sair da bandeira vermelha, entrar na laranja e desde então nós estabilizamos, né, com um número relativamente baixo de casos ativos. Lajeado é uma das cidades que seguem com boa avaliação, entre 11 indicadores do modelo estadual. É um conjunto de fatores que influenciam na manutenção dessa bandeira laranja. Hoje, os dados de Lajeado são muito satisfatórios, melhores do que a grande maioria das cidades do Rio Grande do Sul e melhores do que muitas das cidades também da região, mas as bandeiras elas levam em conta o aspecto regional. Atitudes da comunidade vêm preocupando autoridades. Como levam alguns dias até que estes casos representem necessidade de internação ou não, nós estamos acompanhando, né, a evolução do uso das UTIs, dos hospitais, mas é importante sempre dizer, né, que a UTI, o hospital, é a etapa secundária, né? A gente tem que agir antes disso acontecer, né? E aí a preocupação enorme que a gente tem visto assim é o comportamento geral das pessoas, né? Os parques começaram a ter muitas pessoas e aí o risco aumenta muito. Além do uso da máscara, né, que muitas pessoas deixaram de usar máscara e estão se descuidando. Se isto vai representar uma segunda onda ou não, neste momento nós não sabemos, né? Mas a tendência é que sim. Conforme a situação ela se estabiliza, acontece um relaxamento natural da comunidade. E nós estamos percebendo isso nesse momento. Esse final de semana que passou talvez foi o final de semana com maior movimentação, circulação na cidade. Estamos preocupados, estaremos agindo ao longo da semana para buscar novamente o apoio, a conscientização da comunidade, porque isso faz toda a diferença. O uso da máscara é a maneira eficaz de se proteger e proteger aos outros. A gente tem percebido que, com o passar dos tempos, a população também tem parado de usar. Então estaremos retomando uma grande campanha com várias lideranças dos bairros, da comunidade, com entidades ao longo desta semana para retomar todo esse compromisso para que a gente mantenha esses indicadores que são favoráveis nesse momento. A máscara é um ato de respeito de mim comigo e de mim com os outros, né? No momento que eu ando na rua sem máscara, eu não estou desrespeitando ou descuidando só de mim, eu estou descuidando dos outros também. Então é importantíssimo que as pessoas continuem usando máscara até que as autoridades sanitárias digam, deu, passou, pode tirar a máscara, a partir de agora estão todos seguros. É importante a gente manter, né, os cuidados necessários nesse momento, porque os números nesse momento, por exemplo, aqui na cidade de Lajeado, a gente ouviu o prefeito Marcelo Calmo, também o Glademir Schwing, o representante da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, os números que nós temos nesse momento enquanto pessoas ativas com a doença, o coronavírus, é um número baixo, 9 pessoas. Nós já tivemos um número muito elevado aqui na cidade, fomos bandeira vermelha. Nesse momento, pela 6ª semana, como mostrou a matéria da Larissa e do Elivelton, somos bandeira laranja, mas não é por isso que a gente tem que esquecer, né, daqueles cuidados que nós devemos ter com relação à higienização, o uso da máscara e tudo mais. Aliás, isso é importante para nós, para você e para todo mundo, né? Horário do intervalo agora. A gente vai fazer um rápido break. Quando a gente voltar, eu falo sobre o programa de mentoria que a Univates está fazendo para diplomados e também explico um projeto da JCI. É depois do intervalo.
Já retornamos com o nosso segundo bloco do telejornal dessa segunda-feira, iniciando a semana levando informação até a sua casa. A gente que segue por aqui, na direção de imagens aí do Felipe Stefani, agora para trazer um assunto que diz respeito àquelas pessoas que são egressas, né, que se formaram aqui na Univates. Vou conversar com a Ana Freitag, ela é psicóloga da Central de Carreiras aqui da instituição e vai justamente explicar sobre o programa de mentoria para os diplomados. Boa noite, Ana. Boa noite, Marcos. O programa de mentoria da Univates foi desenvolvido recentemente pela Central de Carreiras e tem como objetivo oportunizar a estudantes e diplomados o contato com práticas, desafios e oportunidades na área profissional, a fim de ampliar e potencializar competências técnicas e comportamentais, tanto no âmbito profissional como pessoal, de mentor e mentorado. O programa de mentoria estará disponível a partir do segundo semestre de 2020, através da plataforma de carreira da instituição, na qual o mentorado poderá manifestar o seu interesse ao mentor, que fará contato para o agendamento dos próximos atendimentos. A nossa metodologia proposta é que sejam no mínimo 3 encontros com duração de 1 hora cada, para que juntos possam estabelecer o seu plano de desenvolvimento individual e traçar objetivos a curto, médio e longo prazo. O papel do mentor será de guiar e aconselhar o seu mentorado através de sua experiência profissional e também poder trocar algumas ideias tanto atitudinais quanto de competência e conhecimento técnico. Nosso papel enquanto instituição será de subsidiar e oferecer o suporte técnico em relação à mentoria, como também em contato com o especialista e entre mentores. Vale destacar que esse é um projeto voluntário, na qual os diplomados que têm interesse em fazer parte da mentoria podem entrar em contato com a Central de Carreiras através do e-mail carreiras@univates.br. A importância desse projeto está em poder estarmos preparados cada vez mais para o mercado profissional e também estar podendo oferecer suporte enquanto instituição para a sua relação entre estudantes, diplomados e o mercado de trabalho. Tá certo, e te agradece a Ana Freitag pelos esclarecimentos. E agora eu trago uma outra entrevista ainda nessa edição do nosso telejornal. Eu vou fazer uma conexão com o pessoal da JCI. Eu vou falar agora com a presidente da JCI aqui em Lajeado, ela que vai explicar mais sobre um projeto de empreendedorismo social e que tem relação com algo mais amplo, um programa nacional. Boa noite, Gabriela Schirmer. Boa noite, Marcos. O Impact Tank é um programa nacional desenvolvido pela JCI Brasil e fazendo referência ao programa televisivo Shark Tank. Este tanque de impacto visa difundir e promover a cultura de empreendedorismo social nas nossas comunidades. O projeto premiado vai receber um auxílio de R$10 mil para tirar a sua ideia de startup do papel, além de várias mentorias ao longo de todo o processo. Então, para aproveitar esta grande oportunidade aqui no nosso Vale, a JCI Lajeado convida a todos que tenham interesse em participar, qualquer pessoa pode se inscrever, para assistir às lives de preparação para as inscrições. Então, nesta próxima quarta-feira, através do Instagram @JCILajeado, vai acontecer a primeira live às 20 horas com o Thiago Guerra falando sobre modelagem de negócios de impacto. As próximas lives confirmadas, que também vão ser divulgadas nas nossas redes sociais, vão ser com Michel Machado, da Tecnovates, falando sobre como fazer o seu pitch, e também com o Daniel Auler, falando sobre o que são negócios de impacto. As inscrições e o regulamento com mais informações podem ser acessadas no site impacttank.jci.org.br. Além disso, contem então com a JCI Lajeado, podem conversar com qualquer membro ou nos contatar através das redes sociais para tirarem mais dúvidas e se inscreverem nesta grande oportunidade. Tá certo, Gabriela. Agora eu faço o seguinte, vou chamar um intervalo e aí depois, quando a gente retornar, a gente vai falar sobre outros assuntos
que a gente ainda preparou essa noite, como por exemplo a campanha solidária em alusão ao Dia do Bombeiro. A gente vai falar sobre isso, já que a gente conversou agora com a Gabriela também, ela que falava sobre empreendedorismo social, a gente vai falar também com a Tati, ela que vai explicar um pouco mais das ações que ela decidiu criar nesse momento de crise através do empreendedorismo para justamente estar superando obstáculos que vieram a surgir em função dessa pandemia. A gente conta a história dela e outros conteúdos daqui a pouquinho. Então sai daí, já tem mais Jornal da Univates. Já retornamos para mais um bloco do nosso telejornal nessa segunda-feira. Antes da gente voltar a falar de empreendedorismo, eu quero abrir uma conexão aqui com uma psicóloga, a Suelen Miglioranza, ela que vai explicar justamente esse período aí de 3 meses, como é que funcionou e está funcionando os atendimentos, que aliás foram cerca de 80 no apoio psicossocial montado aqui na instituição. Boa noite, Suelen. Boa noite, Marcos. A linha de apoio psicossocial da Univates surgiu num caráter temporário, permitindo acolhimento psicossocial sem a necessidade da pessoa sair da sua casa, que era o local então mais seguro para se permanecer diante do contexto do coronavírus. A gente iniciou as nossas atividades no dia 24 de março e encerramos elas no dia 12 de junho. Foi uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Lajeado e a Rede de Apoio Psicossocial e a Univates. A gente contou com 14 psicólogas voluntárias que foram capacitadas para estar trabalhando em situações de crise e emergência. Nós registramos 80 atendimentos realizados principalmente para as pessoas da população aqui de Lajeado. As pessoas que foram acolhidas, elas relataram principalmente sintomas de ansiedade, medo, angústia, que estavam ligados ao contexto do coronavírus, também a preocupações relacionadas à crise socioeconômica e o isolamento social. O atendimento em crise e emergência, ele sempre foi preconizado para acontecer de modo presencial. E essa necessidade de existir um atendimento à distância levou a Univates a fazer uma adaptação dos protocolos de pronto-socorro psicológico que foram, então, desenvolvidos de modo pioneiro aqui pela nossa central telefônica. O trabalho aconteceu em parceria com a rede de saúde mental aqui do município de Lajeado e toda vez que a gente recebia algum atendimento que necessitava de algum acompanhamento, monitoramento, nós entrávamos em contato com a rede e organizávamos essa sequência para essas pessoas. Com o encerramento das atividades, a população de Lajeado segue recebendo acolhimento através das unidades básicas de saúde do seu bairro e no centro de apoio psicossocial. Se acontecer alguma emergência, alguma urgência em saúde mental, a pessoa pode realizar a busca, a pessoa ou seu familiar pode realizar a busca na UPA ou através do SAMU no contato telefônico. Outro serviço que nós também recomendamos, quando existe algum risco com relação à sua vida, é o contato do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, através do telefone 188, que eles fazem a acolhida através do telefone. Tá certo, a gente agradece aos esclarecimentos da psicóloga Suelen, ela trazendo mais detalhes sobre essa rede de apoio que foi montada aqui na instituição. A gente segue por aqui porque ainda nessa edição do nosso telejornal, a gente vai falar agora sobre uma campanha solidária que iniciou justamente em alusão ao Dia do Bombeiro na Cidade Estrela, e para entender um pouco mais de como é que essa campanha está funcionando e ela vai ocorrer nos próximos dias, a Bianca Malman junto com o Felipe Stefani foram até a cidade vizinha aqui, Lajeado, foram até a Estrela para entender um pouco mais disso e você vê agora na matéria. Hora de ir para a rua e atender alguma ocorrência. Os bombeiros têm esse papel de ajudar. Mas agora a próxima ação é de arrecadação de cobertores, unir forças da comunidade para aquecer famílias. A ideia é ajudar o próximo, o bombeiro que sempre está a ajudar ao próximo, né? Então nessa situação de restrição, nessa situação agora que mais frio, a gente quer ajudar eles. Campanha que vai ser maneira de celebrar o Dia do Bombeiro de um jeito diferente. E essa campanha originou devido às restrições impostas pelo coronavírus, que a Semana de Prevenção contra Incêndio, ela se dava sempre na última semana de junho até o dia 2 de julho. Devido às restrições, não vai ter como ter a visita das crianças, da escola ao aquartelamento,
dar uma volta de caminhão de bombeiros, o bombeiro por um dia, o bombeiro nos bairros, né? Atividades simuladas com outras instituições não vai ter como devido às restrições. Para ajudar, é bem simples. Quem quiser doar, nós estamos aqui, pode vir aqui, né, no caso em Estrela ou qualquer outro pelotão da área do 6º Batalhão de Bombeiro Militar, né, pode fazer essa doação. O que nós pedimos? Que esse cobertor esteja higienizado e devidamente ensacado, né, devido à questão do vírus, né. Campanha que durante a pandemia e durante o frio que é esperado para o inverno vai ajudar e muito quem mais precisa. Entendemos ela ser uma ação de extrema importância porque devido à pandemia, esse cobertor vai ajudar ali as pessoas em situação de vulnerabilidade, hoje que talvez perdeu o emprego e tem o dinheiro tão somente para se alimentar, né? E vai vir esse cobertor para aquecer ele e a família dele. Importante, ações solidárias, ainda mais nesse momento, são sempre realmente fundamentais, né? Importante demais para quem precisa. Aliás, eu vou fazer um intervalo. Quando eu voltar, eu vou contar 2 histórias para você. A primeira vai ser uma conexão com a cidade de Marques de Souza. Tem um grupo de voluntárias que está confeccionando muitas máscaras para doação. A gente vai contar essa história, além de estar falando também sobre empreendedorismo de uma pessoa, a Tati, que decidiu, em meio à crise, empreender. E hoje ela já conseguiu um novo emprego, mas mesmo assim segue com a ideia dela de empreendedorismo. A gente vai contar essa história daqui a pouquinho. Não sai daí, já tem mais Jornal da Univates. Voltamos, último bloco do nosso telejornal. Reforço, né, para você que queira assistir o restante da nossa programação aqui da TV Univates, basta sintonizar o canal 15 da NET Lajeado ou então na Brasrede em HD. Diversas cidades do Vale do Taquari hoje já contam com a Brasrede, ou então pelo facebook.com/TV Univates, através aí das redes sociais, você pode nos acompanhar também, tá certo? Eu vou continuar agora o nosso telejornal nesse último bloco, fazendo essa conexão com a cidade de Marques de Souza. Como eu falei antes do intervalo, eu vou conversar agora com a Marla Kaiser de Assunção. Ela que é uma das voluntárias integrantes desse grupo Tricô do Bem, que decidiram então produzir máscaras para auxiliar aquelas pessoas que mais precisam nesse momento. Boa noite, Marla. Boa noite, eu sou a Marla Assunção, sou aqui do distrito de Tamanduá, município de Marques de Souza. Nós temos aqui um grupo de mulheres que faz tricô semanalmente em prol dos necessitados da nossa região, pacientes dos hospitais. Principalmente nós tricotamos essas meias, tá? Que a gente recebe as lãs em doação e transforma num produto que às vezes é descartado em um produto bonito e que aquece as pessoas necessitadas. E nessa época de pandemia, nós pensamos em fazer máscaras para serem distribuídas no nosso distrito aqui de Tamanduá, mas também atendendo ao município. A Secretaria da Saúde nos procurou através da nossa agente de saúde e confiou a nós essa tarefa de produzirmos uma escala maior em máscaras. Então nós deixamos as agulhas de tricô de lado e colocamos nossas máquinas de costura em uso. Muitas máquinas já estavam em desuso, esquecidas, colocamos ela no sol, colocamos óleo nelas e começamos a produzir. Fizemos um grupo no WhatsApp e foi assim muito bacana a adesão das pessoas. Fizemos em 23 pessoas, famílias que ajudaram, sabemos também que homens participaram. Então, produzimos mais de 1.000 máscaras para a Secretaria de Saúde, que será distribuído em todo o município, tá? E a nossa mensagem é que nessa época, todos usem máscaras, se cuidem e, no possível, fiquem em casa, certo? Obrigada.
Tá certo, a gente agradece a Marla, ela que é uma das integrantes do Tricô do Bem, como ela mesmo mencionou na entrevista, produzem peças em tricô para auxiliar aqueles mais necessitados e também fizeram a destinação de várias máscaras para auxiliar nesse momento. Te agradece a Marla e também a assessoria de imprensa do município de Marques por essas informações. A gente segue ao vivo por aqui, agora eu vou conversar com a Tati Blanc. Ela que vai contar a história para você entender um pouco mais de como que ela resolveu e conseguiu driblar esse momento de crise, de pandemia, empreendendo. O que ela resolveu fazer nesse momento? Porque ela estava com dificuldades para conseguir um emprego, mas foi através do empreendedorismo, de novas ideias, de possibilidades que ela conseguiu superar esses obstáculos. E hoje, já com um novo emprego, conseguiu também continuar essa questão de empreender e segue com uma renda ainda maior. Ela vai contar a história para você agora. Boa noite, Tati. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. O meu nome é Tatiana e eu gostaria de explicar para vocês como eu me reinventei na pandemia para criar uma renda para minha família, para minha filha, que foi com a ideia de fazer pães e pizzas. Tudo começou quando uma vizinha muito próxima me deu um pão de casa feito de aipim, muito gostoso por sinal. E eu pensei, olha, isso daria dinheiro, né? Eu ainda falei com o meu marido e disse, vou postar essa foto do pão e vamos tentar ver quanto a gente consegue vender. E foi bem engraçado, assim, porque eu postei no horário do meio-dia, tirei uma foto e até no outro dia eu já tinha conseguido 24 pães para fazer. Foi aí que eu entreguei a lista para essa minha vizinha e ela tanto que tomou um susto, ela disse, guria, eu achei que tu não ia vender nada, né? E foi super bem a nossa venda de primeira, assim. E, claro, tudo isso aconteceu com a ajuda dos meus amigos mais próximos, dos meus vizinhos, dos meus parentes. E eles que começaram ajudando o início, né? E então a gente fez a produção. Depois comprei alguns post-its coloridos. Passei a noite procurando mensagens bonitas e que fizessem as pessoas pensarem, e coloquei no post-it escrito à mão mesmo e colei nos pães. Quando eu fui entregar, todo mundo gostou também da ideia, da mensagem. Muitos colaram em tela do computador no trabalho, na geladeira de casa, então foi muito bonito. Depois disso, a gente pensou juntas então a fazer pizza, porque pizza é uma coisa que todo mundo gosta. Então a gente fez um teste, a gente lançou no Insta, Facebook, chamei as pessoas que eu tinha mais contato e um foi falando pro outro e quando se vê a gente vendeu 45 pizzas em um dia. E se não fosse essa minha vizinha, é claro que a gente não ia ter conseguido tudo que a gente conseguiu, porque ela que faz a produção, ela começou a me ensinar como se faz, porque eu sempre fui uma pessoa de trabalhar em escritório, papéis, documentos, notas e nunca em produção de fazer alimento ou qualquer outra coisa. Então eu tenho que agradecer muito a ela que entrou comigo nessa de cabeça. A gente fez, foi um sucesso, veio uma renda muito boa, mais do que eu esperado para nós duas, como ela fazia doces e tortas para festa de aniversário e agora com a pandemia também teve uma boa parada. Essa semana a gente está com produção novamente. Vendemos mais o dobro do que a primeira vez e estamos indo atrás. Não pretendemos parar, é uma coisa boa de se fazer, a gente faz com gosto e os clientes aprovam e foi muito bom. E eu acho que todos devem experimentar essa experiência de tentar algo novo. Se a gente não tentar, a gente nunca vai saber. Opções, né, que nós fazemos para conseguir realmente nesse período de dificuldade nos reinventarmos. Esse foi um exemplo de empreendedorismo, né, em meio à pandemia. E é com o exemplo da Tatiana que a gente vai encerrando essa edição do nosso telejornal de segunda-feira, abrindo a semana com várias notícias para você ficar bem informado. A gente segue amanhã com mais uma edição do nosso telejornal, regionalizando as informações, deixando você ciente do que realmente precisa nesse momento, estar sabendo dos detalhes da questão do coronavírus e outros assuntos
para ficar bem informado durante a semana. A gente lembra que amanhã tem novo episódio também do Vida Consciência. Tudo a partir das 6h30. Encontro tá marcado, tá certo? Valeu, boa noite, se cuida. Tchau. Jornal da Univates, apoio cultural. Imobiliária Rudemunhoz, a chave para a sua felicidade. E Unimed VTRP, venha cuidar da sua saúde com a Unimed. Inscreva-se em unimedvtrp.com.br/ativamente e tenha acesso a aulas gratuitas de atividade física, dicas de saúde e muito mais. Tem aula nova toda semana. Viva bem em casa. Viva ativamente.